na verdade, quando as pessoas falam em evangelização, deixa eu contar fazer aqui uma ilustração para ver se a gente tem alguma compreensão, pelo menos da forma como eu percebo. Os cristãos vão para a Índia, né? Cristãos aí, mais os ingleses, cristianismo germânico vai aí para a Índia, e encontra um movimento, começa a colonizar e tal, encontra um movimento de um homem chamado Gandhi, que não se confessava cristão, que não se confessava seguidor de Jesus Cristo. E esse indivíduo dizia o seguinte: se todos os cristãos cumprirem o Sermão do Monte, todo mundo seria cristão, todo mundo seria seguidor de Jesus. Esse homem vai e diz o seguinte: no vosso Cristo eu acredito, no vosso cristianismo não. E ele começa a assumir atitudes que são as atitudes do Jesus de Nazaré. Não mata, perdoa, chega para os seus aliados e diz: nós vamos vencer, nós vamos vencer. E aí alguns perguntam: vamos matar nossos inimigos? Aí ele diz assim: vencer para nós significa não matar ninguém. Quem era o seguidor de Jesus nesse contexto? Por isso que Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica, ele diz: eu conheço esses. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica, ele diz, será chamado de nécio. Então o evangelho não é discurso, não é falação. O evangelho tem também a aplicabilidade do dizer. O evangelho é para ser dito também, é para ser falado. Mas o evangelho é para ser comunicado. E como é que você comunica? Com vida, palavras, obras e sinais. Então, nesse sentido, se o indivíduo está numa atividade, seja acadêmica, seja fabricando qualquer coisa, a pergunta é como que as pessoas leem no seu cotidiano a vida do Jesus Cristo de Nazaré. Não é? Essa talvez seja a sacada para a gente ir descobrindo o que é que significa viver bem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você ser um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, um profissional liberal diferente, né? No contexto brasileiro, como ser um médico que em certas circunstâncias, mesmo o indivíduo não podendo pagar ou não tendo uma previdência qualquer, ele pode ser atendido por um médico que se confessa cristão. Como o engenheiro ganhar dinheiro fazendo as grandes construções, mas também procurando fazer atividades nas comunidades mais pobres, né? Eu estou acabando de desenvolver um tipo de chocadeira feita de papelão que serve para as pessoas na zona rural, onde eles podem ter seus pintinhos e suas galinhas lá de uma maneira mais rústica e bem mais barata, né? E tentando fazer um melhoramento genético entre as galinhas poedeiras e a chamada galinha indiana, que não precisa ser vacinada, só que a danada da galinha indiana, que é mais resistente, só põe 13 a 14 ovos e fica choca, né? Então não vale a pena você ter um animal desse por muito tempo. Você faz um melhoramentozinho genético com a outra que é poedeira, melhora a resistência do animal, né? E aí vai facilitar para os pobres. Então, como que os zootecnistas, os agrônomos poderiam começar a desenvolver certas habilidades, certas técnicas para que fizesse isso por graça de Deus, por bondade com os seres humanos e não simplesmente por negócio, para ganhar dinheiro, para ter lucro. Então deixa eu falar de algumas coisas, assim, só como implicações do que o Maurício já falou. Por exemplo, quando pensamos em adoração, toda a vida que eu vou para congresso que o pessoal fala em adoração, aí pergunta: a gente pode adorar de mãos para o céu, de mão para baixo, pode bater palma, os meninos podem cantar a música do mundo. Eu digo: se não for do mundo, de onde é? De Marte, de Júpiter, de onde é a música, né? Deixa eu voltar para cá, que essa luz está me incomodando. E deve estar dando um brilho aí para você, né? O problema agora é, vocês aí atrás estão me ouvindo. Eu fui perguntar isso uma vez: vocês aí atrás estão me ouvindo? É uma senhora ouvindo, eu estou, não estou lhe vendo, né? Então, vai ser esse conflito aí. O que é que eu estava falando mesmo? Isso. Como é que adora e tal? Quando você vai para as Escrituras, adorar é sinalizar a presença de Deus, é revelar Deus. Dissemos rapidamente sobre isso ontem à noite. Os céus manifestam a glória de Deus, firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, adorar é revelar Deus. Então, quando é que nós adoramos? Quando nós melhoramos a natureza para que a natureza revele Deus. Tem um lugar lá em Fortaleza, uma região chamada Janguruçu, tem um lixão. Quando eu visito aquela região, eu não tenho como dizer glória ao Senhor por essa situação. Senhor, eu queria te louvar por esses meninos aqui catando lixo, competindo com os urubus, né? Não dá. O máximo que você faz é lamentar.
Agora, quando você olha para um ambiente ecológico bem cuidado, a natureza, não tem jeito, você olha para a natureza e diz assim, Deus é maravilhoso, olha essa natureza que Deus criou. Então, a adoração tem uma implicação ecológica. Ou seja, quando é que nós adoramos? Quando nós transformamos a natureza num instrumento que revela a glória e a bondade de Deus. Quando nós poluímos o ar, não tem jeito. Desculpa os paulistas, né? Mas aí, especialmente no espaço das grandes indústrias, você chora por causa da fumaça, não é por causa de sensibilidade, não é da poluição. Os olhos ficam vermelhos, cheios de lágrimas, não é? Não por causa da graça e da bondade de Deus, não dá. Poluindo o ar, não dá para olhar para a beleza da natureza e adorar a Deus. Quando você se diminui como gente, quando você não se respeita como mulher, quando você não se respeita como homem, como ser humano, quando você não respeita a sua etnia, quando você não respeita o seu jeito, o que está acontecendo com você é deixando de adorar a Deus pelo jeito que você é. Não sei se é porque minha baixinha diz lá em casa que cabeça bonita não precisa de cabelo para escondê-la, que eu fico todo feliz da vida, e aí adoro a Deus por essa cabeça bonita e tal. E é motivo de adoração. O pessoal que tem menos bem, ficou aí tudo rindo. Olha, você chega a estar rindo bonito, né? Então, quando a gente fala em adoração, por conta do nosso condicionamento cultural religioso, todas as vezes que nós falamos, inclusive de missão integral, nós nos transportamos imediatamente para a nossa experiência religiosa. Nós nos transportamos para toda essa maquete religiosa que nós vivemos. Que é legítima, inclusive. Por favor, ela é legítima. Ela está aí na história. O que é mais impressionante na encarnação é o fato de Deus usar essa história e essa experiência ambígua e contraditória para se revelar. Deus se revela também através das nossas instituições. O Howard Snyder, no Congresso de Lausanne, vai chamar as igrejas ou as denominações de para-eclesiásticas denominacionais. Ele não as trata como igreja da forma como nós tratamos. Ele chama de para-eclesiásticas denominacionais e as outras, tipo CEPAL, ABU, Aliança Bíblica Universitária, Atletas de Cristo, ele vai dizer que são as para-eclesiásticas não denominacionais. Ele diz as duas em si mesmas não são a igreja. Elas são para-eclesiásticas, uma denominacional, a outra não denominacional, que estão a serviço de outra coisa mais ampla, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus. Então, quando nós estamos, às vezes, fazendo a reflexão sobre missão, nós estamos pensando na nossa para-eclesiástica denominacional. Então, nesse sentido, a missão integral nos chama para uma adoração que não é simplesmente a dimensão litúrgica, artística, que também é bonita, e faz parte desse centro que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a missão integral nos chama para a recomposição ou reestruturação, de reconstrução de toda a natureza e de toda a realidade. A natureza até agora geme, aguardando a restauração dos filhos de Deus. Já foi dito isso aqui, mas é um outro versículo que está na Bíblia, né? No princípio criou Deus. A mitologia egípcia, a mitologia mesopotâmica, que está descrita mais ou menos na mesma época, aliás, é anterior à época dessa descrição atribuída a Moisés, ela é uma descrição que não inclui nem a terra, nem os seres humanos. Eu acho bonito no Gênesis essa inclusão da terra e do Adamá, barro vermelho, ou seja, a relação Deus, planeta, ou terra e ser humano é muito íntima, é muito relacional. Aliás, eu acho que o livro do Gênesis não está falando de como se criou, o livro do Gênesis está falando de relacionamento. Não é? Quem sopra na venta do outro, no nariz do outro, precisa ter muita intimidade. Então está falando de relacionamento, do Deus que... Espero que você ainda esteja com o bafo de Deus na sua vida, né? Que o bafo de Deus ainda esteja aí perto do seu nariz e da sua existência. Então, nesse sentido, é um livro relacional. E aí Deus e terra... e humanidade tem uma importância muito grande. Então, essa dimensão da adoração. Então, a igreja é a adoração. Dá para passar aí só para rapidinho, vou mostrar aqui um diagramazinho. Vai passando, por favor. Isso, vai mais. Isso. Joga mais. Pronto, está aí. Então, a igreja é o povo de Deus, exerce a missão da adoração, vida, obras, palavras e sinais. Manifesta Deus através da vida, das obras, das palavras e dos sinais. Os sinais é uma iniciativa nossa de dizermos que estamos abertos ao sobrenatural, que somos pessoas interiormente dispostas a dizer que Deus entre nós pode
e quer fazer milagres. Aliás, poder não é no sentido de permitir Deus atuar, mas é no sentido de dizer da nossa disponibilidade. Somos homens e mulheres que, mesmo acreditando nas coisas que fazemos, queremos multiplicar 5 pães em 2 peixes. Já pensou multiplicar 5 pães em 2 peixes? É complicado, né? Multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar muita gente. Então, nesse sentido, vida, obras, palavras e sinais. Isso é evangelização. O que é evangelização? A evangelização é a comunicação das verdades de Deus.